Agora sim cheguei. Cheguei para nossa reflexão dessa semana, dia 27 de junho, mês quase acabando, né? E com ele uma lua minguante que foi bem cansativa aí para todo mundo, né? A gente conversou bastante sobre cansaço na semana passada e por isso eu vim trazer aí uma ferramenta que eu uso para vocês. E vim falar um pouco sobre isso, sobre essa reflexão. Gente, acho que eu vou ter que abrir pro meu gato, porque eu tô fechada aqui no escritório. Bom, mas vamos lá. Que ferramenta é essa, né? Bom, tudo começa primeiro com essa questão de estar cansado, esgotado. Às vezes é normal. Não é normal quando você vai dormir, acorda e continua exausta, continua cansada. Isso não é normal. Não é normal mesmo. E a gente precisa começar a entender que o nosso corpo ele é muito sábio. Ele sabe o que está acontecendo. Então, escutar o corpo, escutar que quando você vai lá dormir e acorda ainda esgotada, cansada, tem uma coisa muito errada. Isso não tá certo. Então, vim trazer para vocês uma coisa chamada Revolução Lunar, que é todos os meses. A gente pode e a gente deve acessar isso, porque ajuda muito o nosso planejamento do mês. E eu vou me usar de exemplo. Antes eu vou abrir pro meu gato, que ele não é obrigado a ficar aqui ouvindo eu falando, né? Passa aí. Retomando o nosso papo com o gato devidamente para fora do escritório. Eu fiz aqui o meu planejamento que eu passei no papel. Na verdade, eu faço esse meu planejamento para eu não sentir tão exausta, que eu faço para vocês. Vocês nem precisam fazer isso. Quem faz é a Mel. A Revolução Lunar é a Mel que faz para vocês. E aí vocês só vão encaixando na agenda de vocês e tendo realmente plena consciência das tendências do dia. Então, eu vou me usar de exemplo, tá? O que eu faço primeiro é o panorama do seu mês, desenvolvido junto com o seu mapa astral. Então, o que eu sabia já sobre tudo que está acontecendo, né, esse mês? Que eu ia olhar tudo com muito mais profundidade, que eu ia estar uma pessoa mais intensa, mais observadora, entendendo as coisas com mais... realmente me jogando mais nos assuntos. Que eu precisaria olhar a minha comunicação. Meu ascendente estava ali na 3, o ascendente também está muito ligado à saúde. Então, eu tive realmente uma dor de garganta bem forte nesse mês. Tive uma questão de estar muito alinhada com o meu lado profissional, de sentir os rumos do meu futuro profissional. E as amizades realmente tiveram um reflexo em todas as minhas escolhas que estão rolando aí nos meus projetos profissionais. Inclusive, tive algumas questões aí de decepção, umas questões de olhar certas amizades sem um óculos tão cor-de-rosa, com uma coisa mais realista. Além disso, né, eu já sabia, né, que eu estaria ali com uma expansão do meu cotidiano, muito mais alinhada com o meu dia a dia. Isso realmente aconteceu porque eu consegui colocar essa revolução lunar de uma forma muito mais prática no meu dia a dia, por isso que eu tô trazendo para vocês. E realmente, de novo, essa questão da amizades apareceu bastante para mim. Então, eu pensando muito nas questões de sociedade, questão de casamento, os meus maiores gastos realmente foram com o meu cotidiano, confronto, né, no trabalho, no cotidiano. Então, eu tive ali, em algum momento, meu gato sumiu, e na casa 6 também a gente tá falando dos nossos animais de estimação. Então, eu já sabia que poderia rolar alguma coisa. Alguns assuntos da família poderiam ter algum tipo de atraso, ou assuntos práticos da casa realmente aconteceram, né? Questões aqui internas, de realmente de ter que mudar de pessoa, de secretária aqui do lar da nossa casa.
Então, essas coisas realmente aconteceram. E a principal, assim, que eu vi muito claro foi a questão da minha saúde, da minha dor de garganta, que é uma coisa que eu nunca tenho. E já tava aqui na minha revolução lunar. E aí, vocês vão planejar comigo a minha semana de hoje. Olha que legal. Sabendo algumas coisas que acontecem nessa lua e esses trânsitos que eu passo para vocês, essas indicações, essas dicas do ano inteiro, do ciclo inteiro lunar, da revolução lunar inteira, eu sei que, por exemplo, hoje e amanhã são dias que eu vou estar olhando aí para as minhas inseguranças. Eu vou estar aí com conflitos emocionais. Olha, meu abrindo super para vocês. Mas é muito bom para eu me dedicar para minha autoimagem, para eu realmente pensar. Se eu tô conseguindo pensar para os outros, reflete o que tá dentro de mim. Como que tá essa relação? E também é muito bom pro meu meio do céu, que é a minha carreira. Então, momento bom, que todas essas reflexões fazem sentido. Então, são dias bem legais para eu cuidar do meu cabelo, para eu cuidar de mim, para eu cuidar da minha empresa, para eu olhar para minha empresa, o futuro da minha empresa, olhar o que não precisa mais estar presente comigo. Então, essas coisas vão ser bem importantes. E é isso que eu escrevo para vocês na Revolução Lunar. A Revolução Lunar vai trazer exatamente essas tendências. Eu vou olhar para você e falar: olha, aqui no dia 28 você vai ter uma chamada para autorresponsabilidade. Alguma ilusão, alguma coisa que você está colocando para debaixo do tapete vai realmente acabar. Então, é realmente muito certo, muito, muito real. Como eu disse, da minha dor de garganta, que eu sabia que ia ter até a semana que foi. Então, eu sabia que algo ligado à minha comunicação ia sofrer uma restrição. E no caso, realmente foi minha garganta, de uma parte física, parte de saúde. Mas poderia ser uma dificuldade de me comunicar, algum problema eletrônico, também podia ser isso. Por isso, as tendências, elas existem. E quando você sabe com antecedência, você pode trabalhar melhor com elas. Então, quando a lua entra em câncer, né? A lua entra na fase nova, amanhã, à noite, bem à noite. No dia 29 eu já sinto isso, porque começa a ficar muito bom para mim para aprofundar em algum assunto. Então, algo que eu já trabalho, algo que eu já faço, eu posso vir com aprofundamento. Muito legal para eu aprofundar pagamentos, muito legal para eu sanar algum tipo de dívida, mas isso é só para mel, entende? Então, assim como uma revolução solar que vai falar de tendências do seu ano, a revolução lunar ela fala de tendências do seu mês. Ela é um cálculo diferenciado e ela vai trabalhar com aquele seu mapa, aquela sua percepção da sua vida para aquele mês. Então, vai mostrar ali no dia 30 com sentimentos mais claros, bom para projetar carreira. E aí eu coloco um adendo para vocês lembrarem que a lua nova, ela é ótima para a gente plantar depois do segundo dia. Antes disso, não é legal a gente plantar. Antes disso é um momento ainda de revisão, é um momento ainda de acolhimento, é um momento de introspecção. E depois disso, muito claro, você vai lá e elabora os seus projetos, tá? E aí depois do dia 1, depois do dia 2, a Mel fica muito disposta para o trabalho. A Mel. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque o autoconhecimento, a observação, a autocontemplação é a única forma de vocês acessarem a liberdade de verdade. O único jeito de você conseguir ter uma vida mais leve, menos exausta, menos cansativa, é você se conhecer. E aí pode ser através de Revolução Lunar, pode ser através do podcast do Diário do Céu que eu tenho junto com a Thay, pode ser a partir de meditações diárias, pode ser a partir da elaboração de uma mandala lunar, onde você olha o seu ciclo interno, suas luas internas e consegue ver ali correspondências. Consegue ver ali que existem certas tendências que sempre se repetem. A gente é muito cíclico. E a revolução lunar, por exemplo, que eu estou trazendo hoje para vocês, ela vai falar exatamente dessa ciclicidade. Ela vai mostrar para mim coisas que precisam morrer, que precisam deixar. Só que tudo isso de uma forma bem prática e bem planejada. Então, eu quero que vocês lembrem disso, basicamente. Respeitar o seu sentir. Se vocês puderem ter acesso
a uma dessas ferramentas que eu falei para vocês, de planejamento, de transformação, que são ao mesmo tempo ferramentas de planejamento, ao mesmo tempo ferramentas de autoconhecimento. Isso é muito válido, isso é muito rico. Mas se você não consegue isso agora, tente ouvir seu próprio corpo. Faça o exame de consciência diária, de consciência de si. Pergunte para você por que isso me esgota, por que eu continuo cansado mesmo depois de dormir. Veja seu corpo respondendo. A verdade, a grande verdade, isso é meio doloroso para vocês talvez ouvir, é que vocês não estão dispostos a mudar uma vírgula. Vocês estão achando que é normal estar cansado dia após dia. Vocês não querem se olhar. O desespero de se olhar é tão grande que a gente paga um preço muito alto por isso. Existem muito mais coisas bonitas dentro de você do que ruins. Mas precisa de coragem para ir lá e fazer uma revolução lunar, para olhar essas coisas. É preciso coragem para ouvir um podcast de 3 minutos, como o Diário do Céu. É preciso de coragem para ter uma vida legal, para ter uma vida boa. É muito fácil a gente sentar num trono e ficar apontando o dedo para o outro. É muito fácil a gente achar que a nossa vida não tá boa por culpa do pai, por culpa da mãe, por culpa do marido, por culpa dos filhos, por culpa da amiga. Não, a sua vida, essas pessoas, elas querem dizer algo a respeito de você. Porque se aquilo te incomoda, tem algo que você precisa olhar em você. Meu gato tá meando muito, gente. Muito. E quando você sabe que você já tem uma tendência astral a estar mais sentimental, a ficar meio exagerado nas suas ações, nas suas reações, quanto que isso não ajuda? Para você compreender, para você olhar, para você contemplar a si mesma. Então esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. A se perguntarem, por que você continua cansada dia após dia? Por quê? E se você sentir no seu coração que isso não é pra você, que é possível, e é possível, ter uma vida muito mais tranquila, muito mais calma, os processos são muito mais rápidos, e com a ajuda da astrologia, me chama no direct. Essa reflexão da semana vai continuar gravada, como todas ficam. E eu desejo que a semana de vocês seja realmente de se olhar no espelho e encarar que não é normal estar cansado, que é normal é a gente respirar fundo e ser feliz. Mesmo com um monte de questionamentos, mesmo com um monte de transformações que elas vêm e vão. Mas elas não precisam ser ruins e a gente não precisa ficar pegado às dores. A gente veio aqui para ser melhor, para se libertar e para viver quem a gente é em essência. Tá bom, meus amores? Então eu vejo vocês na próxima segunda. Um grande beijo. Quem sentir, me chama no direct que a gente conversa mais, tá bom? Beijos!